1 Reis 11. A idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. A ira de Deus contra Salomão, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Deus levanta adversários contra Salomão. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo homem em Edom. Hadad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadad muito jovem. E levantaram-se de Midian, e foram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadad grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha.
E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadad, no Egito, que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, capitão do exército, era morto, disse Hadad a Faraó: Despede-me, para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. E, indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Hadad fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei um reino, e a darei a ti, as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar,
e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.